Muitas vezes as pessoas começam a usar o álcool ou a droga no intuito de uma curiosidade, na busca por prazer momentâneo, ou mesmo por influência de terceiros, para aliviar o estresse do dia a dia, às vezes uma preocupação, algo que não tá bem na vida dela, aí ela busca amenizar isso no uso de substâncias, e aí é onde muitas vezes acontece a dependência em si. Por quê? Porque a pessoa não busca resolver o problema, ela ameniza aquele problema, mascara ele, e aí quando passa o efeito da substância que ela utilizou, o problema volta. E aí cada vez ela vai buscando nessa substância esse alívio e cada vez vai aumentando a necessidade de uso, porque o problema continua ali, mas ela vai buscando, necessitando daquele alívio a curto prazo. E como a gente identifica que a pessoa está se tornando uma dependente química, uma dependente do álcool, como a gente percebe, né, quais os sintomas que a pessoa demonstra. Então, um dos principais seria a necessidade constante, cada vez mais a pessoa precisa daquilo, a pessoa passa, né, grande parte do dia, da semana em busca daquilo, então ela às vezes deixa coisas importantes do dia a dia dela, como estudo, trabalho, responsabilidade de lado, para usar, para poder beber, para conseguir aquilo que ela quer em relação ao uso da substância. Ela deixa às vezes responsabilidades que ela tinha, então ela dá mais importância muitas vezes ao uso da substância, mesmo que isso gere riscos para ela no seu dia a dia. Por mais que ela perceba os prejuízos, ela ainda assim, ela não consegue, né, não utilizar daquela substância. Ela também, às vezes, vai começar a apresentar sintomas físicos quando ficar sem, sintomas que a gente relata como abstinência, então, tremores, sudorese, às vezes a pessoa fica irritada se ela tivesse irritada, nervosa, se ela tivesse aquela substância. E muitas vezes esse uso causa inúmeros prejuízos, né? Desde risco a si próprio, então às vezes a pessoa se coloca em risco de dirigir, por exemplo, dirigir embriagada ou dirigir sob o efeito de uma droga. Isso é muito prejudicial tanto para ela, mas para outras pessoas, né? Ela pode estar colocando em risco outras vidas também. Também em ambiente de trabalho, dependendo do que a pessoa trabalha, ela pode sofrer um acidente, alguma coisa, pois a substância química, o álcool, a droga, ela altera o sistema nervoso da pessoa. Então o nível de consciência dela fica alterado, ela já não tem a mesma atenção que ela teria sóbria se ela não tivesse usado alguma substância. E além desses prejuízos, o uso da substância causa muitos prejuízos nas relações de forma geral, né? No ambiente familiar, gera muitos conflitos, a pessoa às vezes começa a brigar ou fica muito agressiva, nervosa. Às vezes há muitos relatos de pessoas assim, nossa, ela é uma pessoa tranquila, mas quando bebe ou quando usa uma droga ela se transforma. E realmente, às vezes a pessoa se torna agressiva, fala o que não pensa antes de falar. Os filhos também, quem tem filhos, às vezes acabam vendo tudo aquilo, participando e acabam sofrendo junto, né? Então, uma série de fatores que causam muito prejuízo, né? Fora que muitas vezes a pessoa não consegue um melhor desempenho no ambiente de trabalho, estudos, e vai prejudicando muitas das áreas da vida dela. De que forma, né, é o tratamento para esse uso? Depende muito de cada caso, né? Se for no início, às vezes um atendimento psicológico, a terapia em si, e também a medicação pode sim conseguir tratar. Mas em casos de muitos anos, de um uso muito abusivo, é necessário muitas vezes um internamento em uma clínica especializada, pois só o tratamento psicológico, só o medicamento não é eficaz. Então, assim, e fora que o uso de substâncias, eles causam muitos prejuízos para a saúde física. Então, há muitos problemas de saúde, né, decorrentes do uso prolongado de substâncias. Então, prejuízos gravíssimos, né, na saúde física e também na saúde mental.
Então, se você observar em si que o uso já não é mais aquele uso controlado, que você já não tem mais controle, ou se alguém observar no seu familiar, tente buscar uma ajuda, tente buscar um tratamento, pois cada vez que se espera mais, cada vez esse uso torna mais abusivo e prejudicial à saúde, né? E a saúde como um todo, não só mental, mas física também.